Todos nós enfrentamos adversidades, dificuldades. No decorrer da nossa caminhada, por exemplo, quando nós vamos caminhar a pé, vamos dizer num lugar, estrada de chão, estrada de terra, lugar que não tem asfalto. Você vai a pé, sem água. E quem conhece lugares assim, sabe que tem pedras, na verdade, sabe que tem muitos obstáculos. E no decorrer que você vai caminhando, você fica louco para chegar até o lugar, até o seu destino. E na medida que você vai caminhando, você vai cansando. Você vai cansando de tantos obstáculos que você passou. Você passa por pedrinhas, pedras maiores. Dependendo da pedra, você até tropeça. E dá sede, muita sede. Na nossa caminhada com Deus não é diferente. Na nossa caminhada com Deus, a vida do cristão tem muitos empecilhos, obstáculos. Principalmente quando você deseja e decide tomar uma decisão na sua vida de fazer a vontade de Deus, de deixar de fazer a tua vontade, a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. A gente vai encontrar vários obstáculos na vida. E eu quero falar de um homem que ao olhar humano, falando humanamente, as pessoas olharam para ele e viram apenas um menino inexperiente. Shalom Adonai, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 30, 31 e 32. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras de Davi, que Davi falou, foram ouvidas, eles a relataram diante de Saul e ele mandou buscar. E Davi disse a Saul que não lhe fale o coração de nenhum homem por causa dele. E o teu servo irá e lutará contra este filisteu. Davi, no capítulo anterior, 16, ele foi ungido através do profeta, juiz de Israel. Quem? Samuel, aquele filho da oração, do milagre de Ana. Samuel foi até a casa de Jessé e ungiu a Davi perante os seus irmãos. Mas antes disso acontecer, Samuel olhou para um dos seus irmãos olhou para outro, olhou para Eliabe, olhou para Abinadab, para Samar e vários outros irmãos seus. E Deus falou com ele: você tem olhado a aparência, mas eu olho o que ninguém vê, o interior, o coração. E naquele momento ele foi ungido, mandou chamar ele no pasto, ele não estava no momento, mandou chamar ele e foi ungido ali. Futuramente seria rei de Israel. Um capítulo depois, o pai dele, Jessé, manda ele até o vale de Elá para levar mantimentos, comida para os seus irmãos. E estava acontecendo uma guerra, estava acontecendo uma grande batalha. Os filisteus e Israel. E dentre esses filisteus levantou um que era experiente de guerra, campeão, filisteu de Gate, o famoso Golias, que aproximadamente tinha 2,90 a 3 metros de altura. E este Golias, ele desafiou o povo de Israel.
Davi nem imaginava o que estava reservado para ele. Ele chegou naquele local, corajoso, e começou a questionar, perguntar algumas coisas. Com certeza ele percebeu o medo daquelas pessoas. Quando ele chegou, o povo de Israel estava correndo, retrocedendo. E não podemos retroceder. Precisamos progredir, não regredir. E quando ele começou a correr, eles começaram a correr, Davi começou a aproximar daquele povo e perguntou. Quando Saul ficou sabendo da coragem de Davi, foi conversar com ele. Mas Saul disse que ele não estava apto para ir contra aquele filisteu e contra ele lutar, pois não passava de um jovem. Essas são as palavras que Saul disse a ele. E ele, um homem de guerra desde a mocidade, ou seja, Davi não tinha experiência com guerra. Só que o povo de Israel estava tudo amedrontado. Então o Senhor colocou dentro do coração de Davi uma atitude, a coragem, a ousadia. E ele se dispôs a lutar contra aquele gigante. Ele começou a lembrar daquilo que ele fez em nome de Jesus, que o Senhor ajudou ele para proteger as ovelhas do seu pai. Ele matou o leão, ele matou o urso, ele começou a expor aquilo. Tudo que ele fez, com a ajuda de Deus, a Saul. Saul, então, permitiu ele lutar, mas falou assim, eu vou te dar as minhas armaduras. E ele não conseguiu ficar com as armaduras de Saul. Aquilo que Deus tem para nós é nosso. Aquilo que Deus reservou para você em direção ao seu propósito, ao seu destino, é seu. Precisamos usar a nossa identidade. Precisamos usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é nosso. Com as nossas experiências que adquirimos no decorrer da nossa caminhada, seja ela secular, seja ela espiritual. E o que Davi tinha era cajado, 5 pedras lisas do ribeiro e um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa. É isso que ele usou para lutar contra aquele filisteu. Que coisa maravilhosa. Sabe o que ele disse? Quando o filisteu olhou para ele e falou, você está achando que eu sou um cachorro? Tipo assim, você está me mandando quem? Esse rapaz é um menino, isso é um menino, não tem experiência nenhuma. Ficou desdenhando Davi. Provavelmente, imagina aquelas pessoas olhando para Davi. Mas quando ele usou o nome de Jesus, o nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Deus tem todo o poder do céu, nos céus e na terra. O nome de Deus tem poder sobre a sua vida. Ele tinha uma coisa que poucas pessoas têm. É algo que Deus tem falado muito no meu coração de uns anos pra cá. Autoridade. Você não tem noção da autoridade que Deus está te dando. Você não tem noção, mulher, homem, da autoridade que Deus te deu. Só que nós esquecemos que nós temos a autoridade de Deus e começamos a reclamar e começamos a colocar desculpa em tudo. Eu não consigo, não sou capaz, eu não posso. Não é verdade? A gente é assim. Mas Deus está dizendo para você, assim como Davi. Davi tinha um homem considerado um gigante que estava desdenhando ele, que estava falando mal de Israel. E esse gigante
ele queria muito destruir, não só Davi, porque com aquela luta haveria uma grande guerra e todo o povo de Israel sofreria. Mas Deus levantou um jovem corajoso, audacioso, disponível para Deus. Ele não teve medo do desafio que Golias fez. Desafiou quem? Deus. Alguém pode desafiar o nosso Deus? Ele que é dono da prata, do ouro, do mundo inteiro. Ele que fez os céus e a terra. Ele que fez eu e você. No decorrer da sua vida você vai encontrar assim gigantes na sua vida. Pessoas te humilhando, te desprezando, desdenhando você. Pessoas que olham a sua aparência, não olha aquele conteúdo que Deus te deu. Não olha a essência que Deus deu a você. Simplesmente pela sua aparência vai te julgar. Aleluias. Mas Deus usou esse Davi, que foi ungido a rei, para destruir, derrotar o gigante Golias, e foi derrotado. E ele disse: tu vens a mim com a espada e com a lança, e com o escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que tu desafiaste. Olha, não sei quem tem desafiado você, eu não sei quem tem te humilhado, eu não sei, mas Deus, Ele sabe. Saiba que Deus, Ele conhece o seu coração, como fala em Salmo 139, um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Ele está te vendo. Como diz a minha amiga Zilda, eu peguei isso, não paro de falar isso mais, o céu está te assistindo. Não pensa que você está sozinha, está sozinho. Não pensa isso não. É lógico que tem momento da nossa vida que a gente vai sentir assim. Às vezes até a permissão de Deus para você aproximar da presença dele. Davi só venceu o gigante Golias porque ele tinha depósito no céu, porque ele carregava a presença de Deus. O que você tem carregado dentro de você? Será que você tem feito depósito de oração no secreto com Deus para quando vier as lutas da vida, aquelas grandes batalhas, para você enfrentar? Você vai enfrentar com coragem e ousadia, ser disponível como Davi? Ou você vai ficar vitimizando? Ou você vai ficar questionando, murmurando? E vai dizer que não consegue? Olha, você tem um Deus que luta as suas guerras. Você tem um Deus que faz você respirar agora. Xarabacantarei parabaxaias. Você tem um Deus que cuida de você todo momento da sua vida. E Ele não te desprezou. Ele não te esqueceu. Ele não fechou os olhos para não te ver. Como muitas pessoas fazem. Quando uma pessoa está chateada com a outra, está com raiva, com ódio, quando você vai passar perto dela, ela passa do outro lado da rua. Jesus não é assim. Ele simplesmente deixou o Espírito Santo. Olha que amor é esse. Para que quando você precisar, você vai para o secreto e pedir força. Se você não tem, peça. Igual eu, que eu mais peço na minha oração é renovo. Eu preciso, todos os dias. E que Deus te renova. Pai, renova os seus filhos. Que tenha filhos, Pai, que o Senhor neste momento levanta os seus filhos como corajosos, destemidos, sem medo, com ousadia, em nome de Jesus, Pai. Encerrando, quero dizer para você algo que eu escrevi na minha Bíblia. O Vale de Elá é o lugar de um grande desafio. Talvez cause medo, mas onde será surpreendido com a vitória. Assim como Davi foi surpreendido no Vale de Elá, você será surpreendido
nesse deserto que você está passando. Um abraço fraternal.